Estamos chegando para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês aqui para a gente estar fazendo aquela troca de experiência legal. Agradecer vocês pela participação na aula anterior, pelo envio de atividades que vocês estão enviando, estão participando aí na questão de estar sempre enviando as atividades. Obrigado mesmo pela participação de vocês. Tivemos simulado semana passada também. E isso a gente vai só caminhando aí, né? E já já a gente está na apostila nova também. Mas enquanto a apostila nova não chega, enquanto a gente está aí nesse finalzinho da apostila aí número 3, nós vamos hoje, né, fazer sim uma introdução da matéria nova que nós vamos iniciar hoje da apostila de vocês. Por sinal, é a última matéria da apostila de vocês. Então, para você entender a organização, né, depois a colonização, a gente vai dar uma relembrada hoje aqui na nossa aula como que estava o Brasil antes da chegada dos portugueses, como que estava a questão de organização, qual foi a primeira riqueza que eles encontraram, para depois, de fato, começar então a colonização, ok? Então, vou fazer essa revisãozinha para vocês hoje aqui. E o que acreditava-se naquela época era o seguinte, ó, que muito tempo antes da chegada dos portugueses aqui no nosso território, os nativos, os índios, já moravam aqui. Então isso já é fato, já comentei com vocês nas aulas anteriores, e é uma verdade, né? Porque se for analisar, o termo descobrimento nem poderia estar usando, né? Eles acharam uma terra e não descobriram uma nova terra, porque já tinha morador aqui. Então os nativos aqui foram os primeiros habitantes do continente americano e não foi diferente aqui do Brasil também não. Então acredite-se, quando os portugueses chegavam aqui, já estavam aqui muitos e muitos anos eles morando por aqui. Lá, o conhecimento que temos sobre os índios brasileiros é que no século XVI baseia principalmente em relatos descritos dos viajantes europeus que aqui estiveram na época. Então tudo que a gente sabe, né, de rebeldia, de repressão ou até mesmo revolta, que a gente ouve muito falar dos índios por parte, né, do europeu, é relatado pelo próprio europeu que veio então nessas viagens para cá no século XVI. Então tudo que a gente sabe, né, igual teve aquela questão da troca de produtos, né, o português ofereceu para o índio um espelho e logo depois ele ofereceu também um presente em troca para fazer aquela amizade, para fazer aquele ambiente legal, e é justamente relatado então pelos europeus, principalmente pelos portugueses, como que foi os primeiros contatos com os índios aqui no nosso território, ok? Os primeiros fósseis encontrados aqui no nosso continente americano foram o da Lucy, que eu já expliquei para vocês em uma das nossas aulas, né? Da Lucy, que foi encontrada precisamente lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, né, foi encontrado então esse fóssil batizado de Luzia, que foi homenagem a Lucy também, que é esse crânio que foi encontrado aqui em Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, né, no ano de 1970, e começaram então a investigar se realmente antes, né, da chegada dos portugueses aqui, existia aqui os nativos ou antes dos nativos existia um novo povo que habitou aqui no nosso território. E está mais que comprovado que parece que sim, né? Os traços feitos, né, em cima desse crânio achado aqui em Lagoa Santa, em Minas Gerais, demonstra para a gente que teve sim vida africana aqui no nosso território, naquela questão lá do Estreito de Bering, da Transoceânica, que a gente já estudou também esse ano. Então, isso aqui só para a gente estar relembrando aí que em 1970 foi encontrado, então, esse fóssil aqui em Lagoa Santa, em Minas Gerais, ok? O povoamento da América do Sul, porque o Brasil faz parte da América do Sul, né, teve início por volta de 20 mil anos antes de Cristo, segundo a maioria dos pesquisadores. Existem indícios de que seres humanos no Brasil datados de 16 mil anos antes de Cristo ou 14.200 anos antes de Cristo, que chega aí, né, um número bem elevado que a gente conhece. Então já teve vida aqui muito, mas muito antes, talvez da chegada dos portugueses aqui. Então, quando a gente fala de descobrimento do Brasil, quando a gente fala de colonização, é importante a gente voltar um pouquinho, né, na história, nas pesquisas dos próprios historiadores que relatam isso para a gente, que realmente pode sim ter tido vida aqui no nosso território antes dos portugueses e até mesmo então antes dos índios, como a gente já falou aí, tá bom? A Lucy, né, mais uma vez aí, que é esse esqueleto humano mais antigo da América, e com isso, né, depois ganhou esse nome em homenagem à música dos Beatles, que estavam no auge na época, né, chamada Lucy, e logo depois a Luzia também aqui no nosso Brasil, que foi então homenagem então à Lucy aí. A Niede Guidon, que essa arqueóloga, né, muito conhecida aqui no Brasil, que também não deixa a desejar com relação às pesquisas, então sempre
está sempre, né, se atualizando na questão das pesquisas, na questão das pinturas rupestres, o que as pinturas rupestres representam, né, para a nossa história do nosso país. Então a União de Guidon, ela está ali para estar levantando a bandeira mesmo dessa questão da existência de vida humana aqui no nosso território antes dos índios, antes dos indígenas, ok? Ah lá, os nativos brasileiros não estavam organizados em grandes centros, por quê? Porque eles eram meio que espalhados também. Mas basicamente, né, o território, quando o Brasil foi descoberto, foi lá na Bahia, foi lá em Salvador, principalmente em Porto Seguro. Então, né, antes da chegada dos portugueses, eles concentravam lá. E logo depois percebeu-se que talvez tinha mais indígenas, tribos indígenas espalhados aí pelo Brasil afora, né, não somente naquela região da Bahia aí. O Brasil foi descoberto, né, na data de 22 de abril do ano de 1500 e de lá para cá então começa então a colonização, que é o que a gente já deu uma pincelada na matéria anterior, né, que começou então a partir de 1530. Aí eu separei um videozinho bem ilustrativo, bem didático, que mostra pra gente um pouco sobre, só para a gente relembrar um pouco sobre o descobrimento do Brasil, ok? Vamos acompanhar que é bem interessante. No ano de 1500, chegavam ao Brasil as primeiras caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Em busca das terras distantes das Índias, Cabral acabou avistando o Brasil. Você sabe o que ele encontrou por aqui? Além das belas praias, florestas, papagaios, tucanos, macacos e onças, ele também encontrou habitantes completamente diferentes, que chamou de índios. Os índios viviam da caça, da pesca, eram livres e respeitavam a natureza. É bem didáticozinho, né, esse videozinho que relembra pra gente um pouco sobre esse descobrimento, essa chegada aí. E logo depois então desse descobrimento, começou então as expedições de exploração aqui no Brasil. Beleza, descobriu uma nova terra, segundo eles falaram pra gente, que tinha descoberto, né, enfim. O que tem de riqueza nessa terra que a gente pode estar levando para o nosso território? Será que tem ouro? Será que tem especiarias? Será que tem tecido, né, enfim? Mas não foi justamente isso que eles encontraram aqui não. Eles encontraram aqui uma riqueza, que foi o pau-brasil. O pau-brasil, só para vocês terem uma noção, ele é rico em 3 partes importantes. Ó, primeiramente, a madeira, né, que era extraída, né, que era levada para lá para a fabricação de móveis, né. Ele era utilizado como tinta, porque a madeira dele era toda avermelhada e quando você jogava ela para ferver numa panela, enfim, soltava aquela tinta avermelhada. Então, servia para estar pintando, né? Fazer algum tipo de pintura. Então, ó, a madeira, a tinta e também servia para, no caso aí, eles faziam até algum tipo de medicamento, né? Enfim. Então, tinha essas funções aí. Por isso que o pau-brasil era muito e foi bem explorado para eles aqui no nosso território. As expedições, né? Aqui para fazer essa exploração foram chamadas expedições guarda-costas, que foi de 1516 até 1526, 10 anos dessas expedições aí. Por que expedições guarda-costas? Para vigiar realmente a parte litorânea aqui do nosso território e impedir que outros países chegassem até aqui para tentar explorar dessa riqueza, para tentar explorar então do pau-brasil, né? Na verdade, era a expulsão dos invasores que eles queriam aí. Exemplo, a França tentou fazer isso, a própria Holanda também tentou fazer isso aqui no nosso território e não teve um final muito feliz também não com essa expulsão então desses invasores aí. O pau-brasil, como eu falei com vocês aí, eles eram extraídos pelos índios. Os primeiros escravos que teve aqui no nosso país foram os índios, que foi, né, amigavelmente tentando conversar, né, e depois foram escravizados. E não deu muito certo não, vocês vão perceber que logo depois o negro vai ser buscado lá na África para trazer aqui para o Brasil para estar trabalhando como escravo. Por que não deu certo a escravidão indígena aqui no nosso território? Porque o índio era muito preguiçoso, o índio não estava acostumado muito no serviço pesado não. Quem fazia o serviço pesado da aldeia, geralmente, era quem? Era a mulher, era a índia. E com isso, deixou o índio aí meio que a desejar na questão da escravidão.
Foi justamente, né, pensando logo depois que vai acabar o pau-brasil, que vai vir o ciclo da cana-de-açúcar, que eles então resolveram então pegar e trazer o negro para o Brasil, porque o índio não ia dar certo definitivamente então na questão aí da plantação da cana-de-açúcar. Aí eu separei para vocês um vídeo bem legal também, que vai mostrar para a gente aí que o pau-brasil pode ser utilizado em outras coisas, inclusive na música. Olha só. Você já imaginou como seria o som do pau-brasil, a árvore que deu nome ao país? Parece impossível, mas um artista alemão conseguiu. Hoje, no Dia do Pau-Brasil, você vai conhecer esse som e relembrar um pouco da história dessa árvore, a primeira fonte de exploração econômica dos portugueses e que corre risco de extinção. O pau-brasil é a árvore símbolo da nação e conta um pouco a história do país. Os portugueses logo se encantaram com a madeira, que praticamente não apodrece, e com a resina que sai do tronco. Começaram então a cortar e a mandar as árvores para a Europa. Com apenas 100 anos de exploração, a madeira estava praticamente extinta, né? E ele conta, hoje é uma madeira ainda dentro da lista das espécies ameaçadas de extinção. Tem muito poucos remanescentes. Esta é uma árvore de pau-brasil. Ela tem mais ou menos 40 anos, cerca de 12 metros de altura e uma sombra generosa. A gente consegue reconhecer a espécie por meio dessa folhagem miúda e espessa, mas principalmente por meio do tronco, que tem uma coloração alaranjada, e é aqui que sai o pigmento, que faz a tinta vermelha que era tão apreciada séculos atrás. Agora, o que pouca gente sabe é que de um tronco de uma espécie como essa é possível tirar um som. O disco foi feito do tronco de um pau-brasil que já havia sido cortado. Uma tecnologia laser desenvolvida por um artista alemão traduziu em notas de piano as ranhuras da madeira. O resultado virou uma campanha para ajudar a salvar a Mata Atlântica, encabeçada pelo Instituto Terra. A diretora executiva do Instituto conversou com a gente por Skype sobre a chamada Sinfonia do Adeus. Um grito de alerta, né? Não só um grito de desespero, mas um profundo grito de alerta, porque nós precisamos de verdade despertar para entender quais vão ser as consequências disso tudo que já está chegando para nós. Estas mudas de pau-brasil têm entre 3 e 5 anos. O crescimento depende da luz, do tipo de solo e da quantidade de água que elas vão receber ao longo da vida. Mas plantar é a única maneira de preservar a espécie e a floresta. Você tem chance na sua vida de plantar um pau-brasil, ver ele nascer, crescer, dar flores, dar frutos e ainda ter a oportunidade de, a partir dele, com novas sementes, você continuar esse plantio, você, seus filhos, seus netos. É legal, né, gente? Né? Bacana a gente saber, né? Dá para extrair até música de uma árvore de pau-brasil, de um tronco de uma árvore de pau-brasil. E Brasil por quê? Porque ela lembra realmente uma brasa, parece um tronco bem avermelhado que lembra uma brasa, por isso chamava-se então pau-brasil, que depois deu origem então ao nome do nosso país. Para a gente encerrar nossa aula de hoje, queria mostrar para vocês uma técnica bem legal que acontecia aqui logo quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, que era o escambo. O que era o escambo? Na verdade, é uma troca de produtos, que naquela época não tinha moeda, não tinha dinheiro, não poderia estar comprando nada um do outro. Então a maneira fácil e bem inteligente da época foi o escambo. Olha só o que era o escambo. Corrente, como hoje a conhecemos, é o resultado de um longo desenvolvimento das transações comerciais entre pessoas e grupos. Nas civilizações antigas não havia dinheiro, praticava-se o escambo, isto é, a troca de bens e serviços uns pelos outros, sem a intermediação da moeda. Um grupo que plantasse mais cana do que consumisse, por exemplo, poderia trocar o excesso de cana por peixes com um grupo que pescasse mais do que o necessário para seu sustento. O grande problema do escambo como forma de transação econômica é a determinação do valor dos produtos e serviços, já que não há uma unidade monetária que estabeleça os preços objetivamente. Tá, então é uma troca, né, que existia então de produtos, e isso também foi bem valioso e
bem feito aqui no nosso Brasil também no início então da nossa colonização, ok? Bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, entendemos aí um pouco sobre o Brasil antes dos portugueses, a questão do início do pau-brasil, para a gente continuar então dando um pontapé inicial e aprendendo mesmo, né, de fato, sobre a organização da América Portuguesa, como que era organizado, se era dividido em cidades, se era dividido entre estados, isso tudo a gente vai poder observar nessa matéria que a gente vai começar estudando ela hoje aqui na nossa aula. Então, vou querer que vocês aproveitem esse finalzinho de aula que a gente tem e copiem no caderno de vocês o esquema sobre a organização da América Portuguesa. Não esqueça de mandar foto, viu, meninos? Porque o esquema também vale como ponto de atividade de vocês. Eu quero depois contabilizar que vocês copiaram o esquema de vocês, ok? Bom, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia em mais uma aula e tem esse restinho de aula então para vocês colocarem o esquema copiado no caderno de vocês, ok? Então, encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!